Assim diz o texto da palavra do nosso Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja considerado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me arguir a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivesses ou tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, pois por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ok, meus irmãos, nossa irmã Damires já fez a oração para que Deus possa nos capacitar, nos abençoar mais uma vez por intermédio da sua santa palavra. Então vamos seguir aqui com a nossa exposição desse texto, meus irmãos, mais uma vez, um texto que muito nos impacta,
nos chama a atenção, nos exorta, nos dá uma sacudida, porque esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, teve um endereço certo dentro de uma necessidade que a igreja de Corinto naquele momento se apresentou. E claro, meus irmãos, como já vimos, contextualizando o texto, para não ficarmos aqui em dados sempre repetitivos, né? A igreja de Corinto, naquele momento, era uma igreja que estava situada numa cidade rica. Os irmãos já têm essa consciência, essa ciência, esse entendimento. Foi influenciada grandemente pela filosofia greco-romana, até porque era uma cidade grega, e ela era uma cidade no sentido de comércio muito avançado. Mas, importante dizer, mais do que a estrutura e necessariamente a cultura daquela cidade, meus irmãos, era a imoralidade que a cidade de Corinto se encontrava. E por incrível que pareça, meus irmãos, a igreja, infelizmente, a igreja de Corinto, ela refletia parte dessa cultura. Ela estava reverberando, projetando parte dessa cultura. Nós vimos nos capítulos 1, 2 e 3 divisões da igreja, orgulho espiritual e uma tendência exagerada dos membros da igreja a exaltar personalidades, líderes humanos naquele contexto de igreja. E Paulo corrige, então, por isso ele escreve essa carta para corrigir esses desvios e buscar restaurar o comportamento bíblico desta igreja. E aí, meus irmãos, não tem como olhar para outra coisa a não ser a centralidade que precisa, a centralidade da nossa fé, a centralidade do nosso culto, a centralidade da nossa devoção, a centralidade da nossa fidelidade, que precisa estar em Cristo. E aí o capítulo 4, ele então confronta diretamente aqueles que, ao receberem elogios, receberem o louvor por parte da igreja, ele então escreve para exortar, confrontar diretamente a glória humana estabelecida ali e, de certa forma, meus irmãos, chama a atenção da igreja para reformar a sua visão, o seu entendimento de igreja. Por isso que, contextualizando esse texto, o texto tem tudo a ver com a igreja. Nós estamos num mês em que, historicamente, a gente traz à memória os resultados e a contribuição, os resultados da Reforma Protestante. Só que as igrejas hoje não estão muito distantes da realidade cultural em que a igreja de Corinto se encontrava, não. Falo isso de um modo bem abrangente, bem geral. As pessoas ainda hoje continuam vendo, compreendendo e entendendo a essência de igreja dentro desses parâmetros aqui estabelecidos culturalmente na época da igreja de Corinto. E aí, meus irmãos, não é só uma questão apenas de liderança, mas uma questão da própria vida cristã. Nós precisamos ter uma visão de vida cristã, de igreja, diferenciada dos padrões e moldes de igreja que nós estamos presenciando também na nossa cultura. Por isso, Paulo, nos capítulos anteriores, já denunciando o partidarismo, né, como nós vimos, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e eu sou de Cristo. Ainda tem aqueles que ainda procuram se manter dentro da centralidade do que tem que ter. Inclusive, a este grupo, Paulo não menciona mais na carta. Né? Por quê? Porque, de fato, nós não temos partido na igreja. Não devemos ter. Nós não devemos ter preferências na igreja. O nosso entendimento, a nossa visão de igreja, de liderança, de vida cristã, precisa girar em torno da centralidade de Cristo Jesus e pronto. E todo direcionamento para isso consiste na própria palavra de Deus.
Então nós não precisamos buscar fora da igreja algo que seja pertinente e que nos ajude a pensar, a refletir e agir como igreja. Porque tudo isso, meus irmãos, nós já encontramos na palavra de Deus. A igreja não pode estar dividida por preferências pessoais. E o que mais se observa hoje é exatamente os mesmos erros do passado. Por isso que esta carta, o teor desta carta, continua sendo de grande importância para nos tirar de uma compreensão mesquinha, carnal, do que seja a igreja, para realmente, meus irmãos, nos encontrarmos dentro da centralidade da própria palavra de Deus. O capítulo que nós lemos está tratando de uma reformulação da visão eclesiástica que a igreja tinha naquele momento. Paulo, então, confronta aqueles que exaltam os homens. E, aliás, meus irmãos, em matéria de igreja, parece que cada um tem uma opinião. Parece que as pessoas entendem muito bem de igreja, como entendem de futebol, como entendem de arte, como entendem de política, sem, contudo, se darem conta de que, às vezes, a compreensão ela é tão distorcida, mas tão distorcida, que ela só prejudica, de fato, o que é ser igreja. E aí não dá para pensarmos diferente. Paulo confronta a exaltação de homens e enaltece a exaltação de Cristo. Por isso, Cristo deve ser o centro do nosso ministério, o centro do nosso culto, o centro da nossa vida cristã. Cristo precisa ser, como diz Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E as coisas com certeza seguirão, meus irmãos, como devem seguir. Paulo aqui ensina que o verdadeiro líder, ele é servo. E a igreja precisa estar submetida às Escrituras. A glória é a glória de Cristo e ela se revela na simplicidade da cruz. Por isso, a reforma protestante, meus irmãos, foi acima de tudo, muitos benefícios a reforma protestante trouxe, mas acima de tudo, ela trouxe uma volta às Escrituras, à simplicidade da cruz de Cristo. Lutero, ao escrever as suas 28 teses em sua defesa, lá em Heidelberg, em 1518, ele contrastou dois caminhos, que era a teologia da glória, que busca entender e compreender Deus por meio do uso da razão, do sucesso, do poder. Exatamente como a igreja de Roma naquele momento entendia, ela se torna um império. Né? E ela passa, então, a pregar mais o sucesso e o poder do que a teologia da cruz, como diz aqui Lutero. Porque a teologia da cruz, ela reconhece que Deus está revelado na fraqueza, na simplicidade da pregação do Evangelho, no sofrimento, na humilhação de Cristo. Portanto, Lutero, Calvino e tantos outros reformadores nos ensinam esta grande lição. Nos dão o entendimento do que realmente importa nesse sentido de igreja, de vida com Deus. Eles nos ensinam que a glória pertence somente a Deus, por isso, glória só a Deus. Somente a fé, somente a glória a Deus, somente as Escrituras, somente Cristo. Esses são os pilares de sustentação do nosso entendimento de igreja e de vida, meus irmãos, de vida cristã. E aí ele nos convida exatamente, como Paulo aqui, a abandonar a glória humana e retornar à glória de Cristo, que está revelada na simplicidade da cruz, na palavra e no serviço que nós precisamos prestar ao Senhor de forma humilde, de forma simples. Portanto, vejamos então 3 verdades que Paulo nos apresenta aqui para reformar
a nossa visão de igreja, de liderança espiritual, que há de nos conduzir do entendimento da vanglória humana para necessariamente no que importa, que é a glória de Cristo. Por isso, o tema da nossa exposição, da pregação de hoje, meus irmãos, é reformando a igreja, da glória humana à glória de Cristo. Primeira coisa, os versículos 1 ao 5 nos deixa muito tranquilos em relação a isso. Paulo está aqui dizendo, dá uma olhadinha entre os versículos 1 ao 5, retomando aí a palavra do Senhor, veja, ele deixa claro, nós somos servos, dispenseiros, e não diante de qualquer juiz, mas do juiz eterno. Aqui, Paulo começa dizendo que os ministros, o que os ministros devem considerar, como devem se portar servos de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Interessante que o termo que ele usa aqui era exatamente para dar a ideia daquilo que nós somos diante de Deus, né? Como despenseiros, como obreiros, como líderes, como pastores, como membros do corpo de Cristo, né? Às vezes nós pensamos que nós temos uma posição em destaque. Paulo está dizendo aqui, não, nós somos servos. A palavra servo aqui, pelo menos no entendimento de Paulo aqui, é mostrar que, assim como nos navios tinham lá os seus remadores, e desses remadores tinha um que era o condutor e outros que eram apenas simples remadores, Paulo diz que nós somos simples remadores. Nós não somos nem aqueles que encabeçam os remadores. Nós somos aqueles cuja função é a mais simples. Aos olhos de Deus, meus irmãos, isso nos coloca no nosso devido lugar. Diante da palavra do Senhor, isso significa que, como remador inferior desta embarcação, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é o reino do Senhor, ele nos usa de forma a nos colocar no nosso lugar. Isso reflete que a nossa imagem deve ser a mais humilde possível. Não como pensou a igreja em algum momento, na forma de vestir, na forma de falar, mas no seu entendimento, do seu devido lugar no corpo de Cristo. Tem pessoas que acham que elas são muito importantes na igreja. Paulo talvez tenha tido essa ideia. E Deus o coloca no seu lugar. Quando ele achou que a igreja não poderia ser e não poderia ter um direcionamento sem o seu empenho, Deus disse para ele assim, retorna para casa e vá aprender o que é humildade. Não é à toa que só retorna para o ministério quando a igreja de Antioquia há de lembrar de Saulo de Tarso, depois de alguns anos, aprendendo no banco da humildade, o seu devido lugar no corpo de Cristo, entendendo, meus irmãos, que aqui todos nós somos simples remadores nessa caminhada de vida cristã. Isso deve refletir uma imagem de humildade, de esforço e assim por diante. O ministro, diz Paulo aqui, deixa claro na sua fala, não é um gestor de resultados, como às vezes as pessoas pensam em igreja, como hoje as pessoas estão pensando em igreja. Nós somos servos que administramos como mordomos a revelação, os mistérios de Deus em Cristo Jesus. Isso não é para nos ensoberbecer, pelo contrário. A fidelidade, aqui a soberba não é o caminho pelo qual devemos percorrer. Pelo contrário, a fidelidade à palavra e ao chamado do Senhor, a fidelidade é o critério divino aqui. O que Deus nos exige é fidelidade. E a fidelidade nos coloca no lugar que nós precisamos estar. No banco da humildade, do lado de outros humildes remadores, sabendo, meus irmãos, que sem o Senhor nós não podemos nada. Paulo afirma que se importava muito pouco com o julgamento humano, até porque
ele não fazia uma autoavaliação de si mesmo, porque o verdadeiro julgamento pertence a Deus, refletindo com isso, meus irmãos, aquilo que nós entendemos, a soberania de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, é Ele quem recompensa, é Ele quem coloca, é Ele quem estabelece, é Ele quem levanta, é Ele quem abate. Ele é quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, é Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que nos faz respirar. Foi Ele que nos fez do pó da terra, soprou em nossas narinas o seu espírito, ou o fôlego de vida. Foi Ele que, por graça, se manifestou na pessoa do Filho em amor e nos chamou, nos tirou das trevas para tão grande salvação, nos colocou, tirou do reino das trevas e nos colocou, nos firmou, nos gerou no reino do seu Filho, para que possamos então, meus irmãos, como verdadeiros servos do Senhor, entender que Deus, quem nos chama, Ele quem nos capacita, Ele quem nos avalia. O pastor puritano Richard Baxter disse que, diz ele no seu livro, Pastor Reformado, dizendo o seguinte, meus irmãos, é nisso que nós precisamos focar, sobretudo como liderança e pastores. Às vezes a gente fica muito preocupado com resultados, muito preocupados com a postura, mas ele diz o seguinte: o grande e principal trabalho do pastor é cuidar da alma, é cuidar de almas, não da sua reputação. Claro que ele aqui não está dizendo que o mau testemunho na vida de um ministro é algo que deve ser bem aceito. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a nossa preocupação como liderança, como pastor, como igreja, é, acima de tudo, meus irmãos, cuidar daqueles a quem Deus nos confiou. O critério de Deus é fidelidade. A igreja precisa de ministros fiéis e não, jamais, de figuras populares. É disso que nós precisamos. Segunda coisa, meus irmãos, versículos 6 e 7. Se nesse primeiros versículos nós vimos que o ministério é um chamado à fidelidade e não à fama, os versículos 6 e 7 vão mostrar para nós que a igreja deve se submeter à Escritura e rejeitar o orgulho, a arrogância, a soberba. Veja os versículos 6 e 7, dá uma olhadinha, não vamos fazer aqui a releitura dos versículos, mas eu gostaria que você pelo menos olhasse os versículos e entendesse que o que estamos falando está, de fato, dentro do versículo. O que Paulo está dizendo aqui? Não irmos além do que está escrito. Não além do que está escrito, disse Paulo nesses versículos. E ele usa, então, a si mesmo e Apolo como figuras, como vimos nos capítulos anteriores. Figuradamente falando que eles eram o quê? Trabalhadores da seara, que um planta, outro rega, e que nós somos edifícios, aonde o Senhor é aquele que faz o que nós não podemos fazer. Que o que nós fazemos, o fazemos por misericórdia e por graça de Deus. Não é porque temos em nós mesmos a capacidade sequer para semear, sequer para regar. Imagina dar crescimento que só o Senhor pode realizar e fazer. Por isso a igreja precisa se submeter à Escritura. Por isso nós precisamos entender, meus irmãos, que não devemos jamais ultrapassar o que está escrito. E essa é uma expressão que ecoa, que mostra para nós o princípio reformado de só a Escritura. Por isso que nós somos diferentes de algumas outras seitas, né? Ou somos diferentes de seitas de algumas outras religiões. Por exemplo, os mormons, eles têm lá a Bíblia, tem o livro dos mormons. E outras religiões têm a Bíblia e outros livros. Nós só temos a Bíblia como única regra de fé e prática. A confissão, os catecismos são exposições dessa única regra de fé e prática. Por isso que nós precisamos continuar entendendo esse princípio.
em que Paulo ensina a igreja, tá vendo? Por isso que o apelo da reforma foi continuar voltando e dando atenção àquilo que Paulo já tinha salientado e enfatizado com esta carta à igreja de Corinto, e que nós hoje precisamos, meus irmãos, nos manter. A Escritura é a autoridade final na nossa vida e na vida da igreja, e na liderança, e na vida do pastor, e pronto, acabou. E ela é suficiente para a vida da igreja. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida, em matéria de família, de trabalho, de relacionamentos, de igreja, de liderança, tudo que você possa pensar e imaginar, a palavra do Senhor tem e te dá esse suporte. Ela não é o que se prega na teologia aí, né? Como se você pegasse a Bíblia e ela fosse um instrumento de manipularmos o Deus soberano, para que ele faça o que eu quero e não aquilo que está determinado segundo o seu beneplácito, os seus decretos. Não, a Bíblia é um livro para nos levar ao entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. E mesmo que estejamos em plena aflição, diante de situações que não se resolvem da noite para o dia, nós, como igreja, servos do Senhor, e nós, como pastores, precisamos dizer à igreja: continue confiando, porque a palavra é o caminho pelo qual Deus há de trabalhar em nossas vidas e nos manter com os nossos olhos atentos e firmes naquilo que de fato orgulha o Senhor, naquilo que agrada o Senhor. Não é à toa, meus irmãos, que só na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele cita 17 vezes os textos do Antigo Testamento. Não é à toa que ele está dizendo que o que vale para o cristão e para a igreja é o que está escrito. É permanecermos com os nossos olhos na palavra. Se queremos ter uma vida cristã, uma igreja frutífera, uma família, de fato, meus irmãos, dentro dos padrões da própria palavra de Deus, precisamos permanecer nela. Não é à toa que o ataque, muitas vezes, vem contra o que está escrito. Mas como Jesus disse, meus irmãos, podem passar os céus e a terra, mas o que Deus determinou, de acordo com a sua palavra, há de permanecer. A cultura muda, ou ela se repete, como dizia Salomão, como todas as coisas que debaixo do sol se repete, né? Parece que a cultura, ela de tempo em tempo, ela vem se renovando novamente. A mesma forma de pensar, as estratégias de Satanás, todas as coisas, é como dizia um pregador, é como se pegasse uma faixa antiga e pintasse. Nada se faz novo. Como eu disse, nós estamos lendo uma carta que há centenas de anos foi endereçada a uma igreja, mas que faz sentido para a sua vida cristã hoje, para a sua família, para a nossa igreja em Fragoso, para a nossa igreja em Petrópolis. E ela, com certeza, meus irmãos, nos mostra o quanto o orgulho humano nasce quando nós abandonamos esse fundamento. Quanto mais Bíblia, quanto mais Escritura, menos o homem aparecerá. Por isso, João dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. Só uma forma de Jesus crescer na sua vida, de Deus abranger em sua vida, meus irmãos, é por entendimento das Escrituras e pela prática da palavra do Senhor. Quanto mais você se aprofunda nessa palavra, quanto mais você a conhece, quanto mais ela se torna elemento que sustenta a tua fé, mais de Cristo você vai desfrutar, mais de Cristo, mais de Deus, mais do seu Espírito, como nós cantamos ali no início desse culto. Agora, o orgulho, ele surge quando nós abandonamos esse fundamento. Os coríntios aqui estavam exaltando líderes, como se os dons que eles tivessem fossem méritos pessoais. Como se eles tivessem por si mesmos a capacidade de fazer e realizar. E Paulo os confronta. O que tens? Diz o texto. Vocês não receberam? De onde veio?
São perguntas retóricas que com certeza eles já sabiam. Como se perguntássemos a nós aqui, de onde vem minha vocação pastoral? De onde vem a eleição de Deus na sua vida? De onde vem a fé? Foi você que gerou? Nós não acreditamos nessa hipótese. Nós acreditamos que Deus, por graça e misericórdia, gerou uma fé. Ele nos presenteou com esta fé. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é ação de Deus para conosco. Tudo vem, meus irmãos, da graça dele. E tudo contribui para a glória dele. É uma pergunta que demonstra que qualquer pretensão humana deve ser abandonada, dispensada, porque tudo vem da graça de Deus, como Calvino disse. Nada é mais insensato do que se gloriar de algo que é pura dádiva. E as pessoas acham que elas estão com tudo. A igreja deve cultivar. Na verdade, a cultura que nós precisamos, meus irmãos, é a cultura de humildade. Reconhecermos o nosso lugar, como diz o texto da palavra do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí, quando a soberba, a arrogância, ela tende a permanecer, Deus, por misericórdia, ele faz como fez na vida de muitas pessoas. Coloca com o rosto no pó. Vai aprender na fraqueza, na dificuldade, na aflição, na perseguição, que a minha graça é mais importante do que tudo, do que qualquer outra coisa, do que qualquer capacidade humana. Nada mais insensato do que acharmos que nós merecemos alguma coisa. Precisamos da cultura da humildade. Reconhecer que tudo vem da graça soberana de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa igreja. Nunca diga, se não fosse eu, se eu não fosse o pastor da igreja, se eu não fosse o oficial tal da igreja, se eu não fosse o professor tal, se eu não fosse isso, nós não somos absolutamente nada, de fato, meus irmãos. Se não fora o Senhor, como diz o salmista, ora diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria? O que seria da sua história? Eu fico, às vezes, durante o dia pensando o que teria sido da minha vida e da minha história se Deus não tivesse me alcançado com graça e misericórdia. E seria você, sequer teríamos levantado dos nossos leitos, das nossas camas hoje, sequer estaríamos respirando o ar que estamos respirando. Sequer permaneceriam os cabelos sobre a sua cabeça, as folhas das árvores só permanecem lá porque Deus as sustenta. E aí, achamos que, por insensatez, nos gloriamos simplesmente diante de pura dádiva. Por último, versículos 8 ao 21, a glória de Cristo se revela na cruz e no sofrimento. Liderança, meus irmãos, vida cristã, igreja precisa ser marcada pela cruz. Do contrário, é qualquer outra coisa, menos o evangelho da cruz. E Paulo aqui, claro, usa de ironia para contrastar a autossuficiência dos coríntios diante da humildade dos próprios apóstolos. Ele diz, interessante, parece que vocês estão reinando. Parece que vocês estão se virando bem sozinhos. Quisera que realmente a propaganda fosse coerente com a realidade, mas não é, eu sei que não é. Porque há entre vós divisões, dissensões, partidarismo, há entre vós pecados, há entre vós uma gama de situações que testemunha contrário àquilo que vocês pensam a respeito de si mesmos. Vocês acham que vocês são grandes, são espirituais, entendem tudo, têm conhecimento, têm sabedoria, mas vocês estão amparados por chão escorregadios. E isso, com certeza, há de comprometer o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Uma igreja não consegue crescer e avançar se ela, meus irmãos,
não estiver amparada pela mensagem da cruz. Enquanto os apóstolos são tratados como espetáculos ao mundo, e Paulo emprega aqui a palavra teatro, da onde se originou a palavra teatro. É interessante que Atos dos Apóstolos, me falha a memória, o capítulo 19, ele é arrastado juntamente com alguns irmãos a um teatro onde foram espancados em público. É isso que ele está dizendo. Quem vive a glória de Cristo, como Jesus ao chamar os seus discípulos dizendo, olha, siga-me e tome cada um a sua cruz, porque quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. E aí, a vida cristã, o evangelho da cruz é de fato, meus irmãos, estarmos expostos no teatro da vida, como espetáculos para os homens, para os anjos, diante de Deus. Ele é a fiel testemunha e o justo juiz, eterno juiz, da qual Paulo diz, somos considerados o quê? Com destaque, com prestígio, considerações. Somos benquistos? Não, somos considerados lixo. Sabe aquele lixo, minha irmã, meu irmão, que às vezes a gente recolhe em casa e para você olha, tem importância nenhuma? Pelo contrário, ele é um atrapalho na sua vida, dentro da sua casa? É isso que ele está dizendo. Nós somos considerados como esse lixo que você bota para fora da sua casa. Somos considerados escória. Interessante que a palavra escória aqui era frequentemente empregada na literatura grega em relação ao sacrifício anual que era feito de criminosos e pessoas deformadas. É isso que ele está dizendo, nós somos essa escória. Sabe, quando eles queriam purificar a sociedade, eliminando os seus criminosos e aquelas pessoas que traziam uma certa aversão, está dizendo, esse é o impacto do evangelho da cruz. É assim que viram o Cristo, como uma escória, como um criminoso. Por isso penduraram no madeiro, por isso condenaram. É impossível que os seus discípulos, à luz do que o próprio Jesus disse aos seus discípulos, se perseguiram a mim, com certeza perseguirão a vocês também. O evangelho da cruz, meus irmãos, nos coloca ao lado de um Cristo que foi considerado criminoso, que foi escolhido Barrabás, que era de fato um criminoso, foi condenado o Senhor da vida. O Cristo sem pecado, sem transgressão. Por isso que diante dos olhos de Deus, o juízo há de descer. A misericórdia do Senhor está estendida, mas o seu braço de justiça também está estendido, meus irmãos. Paulo responde com bênçãos e paciência àqueles que o perseguem. Interessante isso, né? Por isso ele exorta como pai espiritual e deixa a critério da própria igreja, dos irmãos, da liderança daquela igreja. Vocês querem que eu haja como pai? Vou com vara para corrigir o que precisa ser corrigido? Ou vou com amor e misericórdia? Mas seja na vara, seja no amor, a disciplina precisa acontecer, meus irmãos, porque esta é a forma com que a igreja se porta nesse mundo. Nós precisamos entender que a liderança, a igreja, a vida cristã, ela é marcada pela cruz, não pela glória mundana. Se o juízo começa pela casa de Deus, então cuidado. É melhor nós consertarmos o que precisamos consertar. Se por um lado você tem um pastor mais tolerante, um conselho mais tolerante, um diácono mais tolerante, um esposo mais tolerante, uma esposa mais tolerante, membros da igreja mais tolerante, por outro lado, o divino juiz, que julga com retidão,
e não nos julga pela aparência, com certeza, ele há de descer juízo sobre a casa de Deus. Por isso que nós precisamos entender que não importa se a vida cristã precisa ser encarada com humildade, sofrimento, dependência de Deus, porque é isso que Lutero ensinou, é isso que Calvino ensinou. A teologia da glória, como dizia Lutero na sua tese 21, ela chama o bem de mal, ou o mal de bem, né? Porque chamariam o orgulho, a vanglória, a sabedoria humana de bem. O que é bem, a humildade, o sofrer por Cristo, a dependência de Deus, eles chamam de mal. A teologia da cruz chama cada coisa como ela é. Não há máscara, não há maquiagem, há transparência. A palavra de Deus chama de pecado o que é pecado, chama de virtude o que é virtude. E pronto, e acabou. E aí, a igreja, ela segue o seu caminho. Você segue o seu caminho porque você é parte da igreja. Parece que quando a gente fala de igreja, a gente está falando de algo muito abstrato. E quando a gente fala de igreja, a gente precisa chamar essa responsabilidade para nós. É isso que Paulo está querendo que eles entendam. A responsabilidade é de vocês, é da liderança, é dos membros da igreja. Como vocês querem ser tratados nesses pontos? Diz Paulo, com vara, com palavra branda. Mas a coisa precisa ser resolvida. A igreja precisa estar no lugar que Deus a chamou para estar. Porque, do contrário, meus irmãos, não teremos uma reforma na igreja. Não sairemos da glória humana para a glória de Cristo. A igreja de Corinto precisava de uma reforma. Claro, não estrutural. Talvez você olhe, você não precisa de uma reforma estrutural em determinadas áreas da sua vida. Talvez você tenha uma boa casa, um bom carro, talvez você tenha um bom emprego. Talvez você esteja numa igreja cujo templo é muito bom, muito bacana. Mas espiritualmente pensando a nossa vida, o que Paulo está chamando eles aqui a abandonarem? A glória humana e abraçar a glória de Cristo? De fato. Hoje nós somos convidados a fazer o mesmo, reformar a nossa visão de ministério, de igreja, de cristianismo, de liderança, e voltarmos à simplicidade da cruz. A palavra de ordem hoje, a gente fala tanto de palavra de ordem, né, nesses últimos tempos, a palavra de ordem é humildade. Humildade. Quem não tem humildade vive a arrogância e a soberba do seu próprio coração. Mas quanto maior a arrogância e a soberba, maior também será o tombo. Quanto maior as pessoas se julgarem a si mesmas, maiores será também a sua queda. A reforma não terminou em 1517, com certeza. Ela continua em cada coração, na submissão que nós precisamos ter à Escritura. E na nossa vida que deve exaltar e glorificar a Jesus Cristo acima de tudo. Por isso, apliquemos o seguinte: avalie líderes, pastores, liderança, igreja, pela fidelidade às Escrituras, não pela popularidade. É muito comum hoje, por causa de projeções disso e daquilo, às vezes as pessoas serem enaltecidas por sua popularidade. Não há ninguém mais popular do que o próprio diabo, pode ter certeza disso. Tá? Depois de Cristo, talvez seja aquele que mais as pessoas mencionem e falem nas suas vidas e na sua caminhada. A igreja precisa de pastores fiéis, de liderança fiéis, de membros fiéis e não de celebridades. A verdade do evangelho é essa, nua e crua, cortando nas nossas carnes. Segundo, rejeite o orgulho e o partidarismo, porque tudo é fruto do dom da graça de Deus na nossa vida. A unidade da igreja depende da unidade de seus membros, da unidade da liderança na igreja e assim por diante. Por último, imite o modelo apostólico de vida cristã, de enxergarmos a nossa caminhada, que é a disposição para sofrer
por amor a Cristo. Não, pastor, isso eu não quero, não. Eu quero uma teologia que me garanta o bem-estar. Aí, meus irmãos, não poderemos então cantar aquele hino que nós cantamos aqui, se não me falha a memória, de 61. Aquele hino é o hino do contentamento cristão. Porque você agradece a Deus pelas rosas, mas sabe também que as rosas têm espinhos. Você agradece a Deus pelo dia de sol, mas você sabe também que vai enfrentar tempestades. Você agradece a Deus porque você casou, mas você sabe também que as dificuldades em relação ao casamento virão. Você agradece a Deus porque hoje você está desfrutando de saúde, mas você sabe que o corpo é limitado. A gente vai enfrentar problemas de saúde. Você agradece a Deus pelo pão que chega, mas você também tem que ter o mesmo coração grato a Deus se em algum momento você olhar e falar, Senhor, eu não sei como será o dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor não desamparará o justo e nem a sua descendência vai mendigar o pão, como disse Davi. Você pode não ter o pão, mas você vai ter espiga, como Davi muitas vezes não lhe tinha o pão, mas ele e os seus homens se alimentaram de espigas. Ou do pão lá do tabernáculo, né? Na verdade, quem se alimentou de espigas foram os discípulos de Jesus. E eles questionam, né? Como é que ele pode? Jesus disse, você não lembra que os homens, Davi, os homens comeram do pão que não poderiam? E naquele momento foi a providência de Deus para a vida deles? Então, meus irmãos, faça isso. Nós precisamos de uma vida cristã marcada pela cruz, não pela coroa, não pelos holofotes da cultura mundana e da sabedoria dos homens. Deus assim nos abençoe. Louvamos o Senhor, cada momento, por sua palavra.